São 10h01. As notícias na Rádio Observador com o jornalista Luís Soares. A Seleção Nacional faz esta hora o último treino antes de partir para os Estados Unidos rumo ao Mundial 2026. A equipa continua a preparação na cidade do futebol, onde está a esta hora o repórter da Rádio Observador Miguel Gato. E Miguel, hoje a Seleção tem uma agenda muito preenchida. Uma agenda preenchida, Luís, que começa então com este treino que tem 15 minutos abertos à comunicação social, um treino que também é marcado neste momento por um minuto de silêncio em homenagem ao adepto que acabou por falecer no amigável entre Portugal e a Nigéria do passado dia 10 de julho, aquele que foi o último amigável antes dessa partida da Seleção Nacional, da comitiva portuguesa, para o Mundial dos Estados Unidos. Como disseste, é uma agenda que é muito preenchida da seleção. Há este treino, depois por volta do 12h20 há uma cerimónia de despedida da comitiva portuguesa com declarações do selecionador nacional Roberto Martínez e também de um jogador da comitiva, e depois à 1h10, já cerca por volta da 1 da tarde, a seleção nacional é recebida pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro em São Bento, e depois há essa viagem que vai demorar longas horas do aeroporto Humberto Delgado até ao Estados Unidos, a comitiva que vai aterrar em Palm Beach, Miami, por volta da meia-noite, hora de Portugal continental, mais ou menos entre as 7 e as 8 da noite, lá nos Estados Unidos. O treino da Seleção Nacional que vai começar agora. Neste momento os jogadores fazem os habituais exercícios de aquecimento. Cristiano Ronaldo lidera o grupo, é o primeiro jogador que se vê a correr em volta do campo da cidade do futebol. Dar conta também, Luís, de que este é um treino muito especial, para além do forte dispositivo, digamos assim, da comunicação social que está aqui presente. Estamos aqui perto do relevado, do outro lado na bancada há cerca de uma centena de adeptos que assiste a este último treino da Seleção Nacional antes da partida para o Campeonato do Mundo. Ao que tudo indica, Roberto Martínez terá todos os jogadores à disposição para esse primeiro jogo na quarta-feira diante da República Democrática do Congo. É o primeiro jogo de Portugal no Campeonato do Mundo, que já começou. Miguel Gato na cidade do futebol a acompanhar este último treino da seleção portuguesa em Portugal antes da partida para o Mundial de 2026. A seleção que só entra em campo na próxima semana, mas entretanto já várias seleções fizeram a estreia no Campeonato do Mundo. Importa por isso saber quais são as equipas que entram hoje em campo. O México, um dos anfitriões, inaugurou o Mundial ontem com essa vitória por 2-0 frente à África do Sul, mas hoje, Miguel Pina Andrade, é vez dos outros dois co-anfitriões também entrarem em campo, com destaque desde logo para o Canadá. Que está, Luís, pela terceira vez numa fase final do Mundial. Joga às 8 da noite na cidade de Toronto com a Bósnia-Herzegovina, uma seleção que eliminou a Itália no caminho para o Mundial de futebol, palco onde vai jogar pela segunda vez. O Qatar e a Suíça são as outras duas equipas deste que é o Grupo B. O apito inicial do jogo do outro anfitrião, os Estados Unidos, está marcado para as 2 da manhã, hora de Lisboa, uma hora desafiante para quem é adepto deste lado do Atlântico. A equipa do treinador argentino Mauricio Pochettino enfrenta o Paraguai, uma seleção que já não estava neste torneio desde o Campeonato do Mundo de 2010. O palco deste jogo é o SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia. Tem capacidade para 70 mil adeptos. E importa, Miguel, ainda olhar para os jogos de ontem. No jogo inaugural, o México venceu a África do Sul por 2-0. Numa partida marcada pelas 3 expulsões, 2 para a África do Sul e 1 para o México. Os golos mexicanos foram de Julián Quiñones e do ex-Benfica Raúl Jiménez. Mais tarde, em Guadalajara, a Coreia do Sul triunfou frente à Chequia. Os adeptos tiveram ainda assim de esperar pela segunda parte para verem golos. Ladislav Krejci abriu o marcador aos 59 minutos para a formação dos Balcãs. Wang In-beon e Young Gil-ho carimbaram a reviravolta da seleção sul-coreana. Na segunda jornada, o México e a Coreia, ambos com 3 pontos, enfrentam-se na luta pelo primeiro lugar do Grupo A. Já a África do Sul e a Chequia não somam ainda qualquer ponto. O jornalista Miguel Pina Andrade com os nomes e os destaques dos jogos de ontem do Mundial. Hoje, essas partidas dos confitriões, Estados Unidos e Canadá, no dia 2 da competição. No Parlamento decorre a esta hora a eleição para os novos
novos juízes do Tribunal Constitucional e depois está também previsto, Luís, o debate sobre a prestação social única. Trabalhos no Parlamento que arrancaram já há uma hora. Está prevista a votação da lista conjunta de PSD, Chega e PS ao longo da manhã. Os três maiores partidos chegaram a acordo para a eleição de 4 novos juízes candidatos ao Tribunal Constitucional. O PSD aceitou também a proposta do PS para o cargo de Provedora de Justiça. Depois há o debate sobre a proposta do Governo para a criação de uma prestação social única, um dos temas que tem marcado o debate político. A acompanhar os trabalhos no Parlamento está o repórter Vasco Maldonado Correia, sendo que, Vasco, o debate sobre a prestação social única arrancou há instantes. E já vai decorrendo, Luís, o debate sobre a proposta do Governo, ainda sem fumo branco, sobre se haverá ou não acordo, depois das reuniões que decorreram ontem entre o Executivo Chega e PS, sendo certo que os socialistas já fizeram notar que, ficando na mesma, a proposta não vai merecer o voto a favor dessa bancada. A Ministra do Trabalho abriu o debate há instantes, há cerca de 10 minutos, logo com uma bicada à bancada do PS, com a lembrança de que ainda em 2021 o governo de António Costa incluiu no PRR a intenção de criar a prestação social única, uma iniciativa aqui saudada por Maria do Rosário Palma Ramalho. Uma das questões contestadas pelo Partido Socialista é o que o partido diz ser uma lógica punitiva associada à obrigatoriedade do trabalho social para o acesso à PSU. Ora, a Ministra insistiu aqui que o modelo proposto pelo Governo aposta na inclusão social através de integração comunitária e integração profissional para aqueles que estão aptos a fazê-lo e incentiva por isso o regresso ao mercado de trabalho, uma medida que foi elogiada, entretanto, aqui num dos pedidos de esclarecimento pelo líder do Chega, André Ventura, protestou, no entanto, que quem nunca tenha contribuído para a Segurança Social possa ter acesso a esse tipo de prestação. Neste momento, a Ministra vai respondendo aos três pedidos de esclarecimento que teve depois da abertura do debate, sendo que a votação está marcada para o fim da manhã e é por volta dessa hora também que está marcado o limite para a votação da lista conjunta PSD, Chega e PS para o Tribunal Constitucional. A eleição está aberta desde as 9 da manhã e os deputados têm saído aqui do hemiciclo um a um em direção à sala do Senado, onde vai decorrendo essa votação. E o Vasco Maldonado Correia vai continuar no Parlamento a acompanhar os trabalhos, não só esta discussão, mas também depois os resultados da eleição para os novos juízes do Tribunal Constitucional. Com a época de incêndios a aproximar-se, a Proteção Civil garante que este verão vão estar disponíveis todos os meios aéreos para o combate aos fogos. Dia 1 de julho, o dia em que começa a fase Delta, a altura do reforço máximo do combate a incêndios. No explicador desta manhã, o Comandante Operacional Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, garante que todos os meios de combate vão estar disponíveis. Nós, neste momento, temos a informação de que todo o dispositivo estará disponível. Falta-nos um helicóptero em Santa Combadão, que, em princípio, penso que semana que vem, já estará disponível. E, portanto, este ano o que estamos a fazer é, no fundo, aumentar essa capacidade para mais 4 centros de meios aéreos. O que pretendemos com isto é termos uma maior capacidade de extinção e isso dará, e nós estamos em crer que a utilização desse tipo de agente extintor irá aumentar a eficácia dos meios aéreos, sobretudo na fase inicial dos incêndios e depois na fase de consolidação e rescaldo, evitando que tenhamos reativações ou reacendimentos. Mário Silvestre garante ainda que o Ciresp está a funcionar normalmente e diz que não há preocupações com este mecanismo. Quanto ao calor que já se vai fazendo sentir, o Comandante Nacional da Proteção Civil explica que foi elevado o estado de prontidão especial para o nível 2 devido ao risco de incêndio para os próximos dias, perante o calor e também o vento que está previsto para Portugal. Estamos a falar não só do vento, não só do calor, mas também do vento. Portanto, não só a questão do calor e da redução da umidade, que afeta mais a zona da fronteira com Espanha, portanto a zona mais interior de Portugal e até ao Algarve, mas também na zona oeste, na zona mais encostada à zona marítima, portanto ali à costa, com ventos mais fortes. E, portanto, estamos aqui a falar de uma mescla entre calor e vento, e, portanto, e daí também a questão do Estado de Prontidão Especial nível 2. Mário Silvestre, Comandante Operacional Nacional da Proteção Civil, que esteve no explicador desta manhã.
São 10h10, Luís, já a ser contracorrente, mas primeiro, que outras notícias marcam esta véspera de fim de semana? O Irão afirma que grande parte do texto em negociação para um acordo de paz com os Estados Unidos está finalizada, mas insiste que Teherão não abdica das linhas vermelhas nas negociações, uma reação que surge depois de Donald Trump repetir que os Estados Unidos e o Irão estão muito perto de assinar um acordo de paz. O presidente norte-americano anunciou também que decidiu cancelar os ataques que estavam previstos para ontem à noite. Entretanto, 4 aviões de Força Aérea Norte-Americana foram enviados para a Europa para preparar uma possível cerimónia de assinatura de um acordo de paz. É uma informação avançada pelo portal norte-americano Axios. Foram retomadas esta manhã as buscas por um jovem britânico de 23 anos, está desaparecido na praia de uma praia em Albufeira. As autoridades estão a ser apoiadas por drones, é o que avança a agência Luz. O comandante da Polícia Marítima de Portimão, o jovem desapareceu ontem à tarde. A Embaixada Britânica em Portugal foi ativada para contacto com os familiares da vítima.